Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vão vocês desse dia maravilhoso? Mano, tipo, tá todo mundo falando sobre o caso do gordo que foi extremamente racista, surtou em público pela segunda vez. Não foi só uma vez que ele surtou. Primeiro ele tinha surtado com o motoboy e muitas pessoas identificaram aquilo como uma situação de um cara privilegiado, rico, num condomínio fechado, tratando mal uma pessoa pobre. E agora novamente aconteceu. Ele fez algo parecido, não com o motoboy, mas dessa vez no mercadinho da cidade dele, que eu não faço ideia onde ele mora, eu não sei como é que é os esquemas lá, mas, bom, eu quero comentar sobre uma questão importante em relação a esse cara. Pra quem não sabe, esse cara ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Então ele não tá com uma esquizofrenia comum, não. Ele tá com uma esquizofrenia paranoide que pode desenvolver situações de extrema agressividade. Inclusive, em um desses surtos que esse cara teve, ele destruiu um carro. Ele destruiu o carro da vizinha dele. E tem vídeo dele quebrando o carro da vizinha dele, coisa do tipo. Esse cara, ele tem problemas mentais muito sérios, né? Esse negócio de esquizofrenia é um bagulho muito sério mesmo. É um dos transtornos mais pesados que pode existir, assim, com o ser humano. E eu vi muita gente comentando, né? A Yasmin até tava preocupada de fazer um vídeo e comentar e, sei lá, de certa forma ofender, né? Por causa que ela fez algumas piadas com gordo, coisa do tipo. Ficou preocupada por causa daqueles vídeos que eu fiz sobre gordofobia e tal. E eu quero dizer pra vocês que, tipo assim, eu assisti o vídeo da Yasmin, eu não achei nada demais, assim. Eu não achei que foi ofensivo o que ela falou. E uma coisa que eu mandei pra ela no WhatsApp foi o seguinte: quando você quer ofender uma pessoa, você ofende essa pessoa independente das palavras que você tá usando. Às vezes você faz uma piada e isso é humor e é engraçado, entendeu? Não tem, tipo, você consegue enxergar uma conotação negativa pra uma frase. Tanto que muita gente tóxica fala, isso aqui é humor que eu tô fazendo. Não, isso não é humor. Essas pessoas estão disfarçando o hate, o ódio delas em humor. Estão falando coisas horríveis e falando é só meme, é pegadinha e coisas do tipo, né? É ironia, né? Que a gente ouve muito aqui na comunidade de canais de opinião. E, cara, tipo, não é ironia. Essas coisas realmente são coisas pesadas e as pessoas estão disfarçando isso. E qualquer ser humano consegue identificar uma coisa que foi feita pra ofender e outra coisa que não foi. E no caso dela, eu não acho que ela tenha sido ofensiva em qualquer momento. Mas eu vi algumas pessoas que foram e é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Tipo, esse caso do maluco, ele já é um caso complexo por si só. Tipo, eu não tenho acesso aos laudos dele, eu não tenho acesso aos tratamentos que ele faz, as coisas que ele tem. Mas se ele tem esquizofrenia paranoide, esse cara, ele, do jeito que ele se porta, ele deveria ter, por exemplo, algum tipo de reclusão, com certeza, porque ele é uma pessoa agressiva, ele não consegue viver em sociedade, ele briga, ele quebra as coisas, ele pode ser um perigo para as pessoas que estão na casa dele, pode ser um perigo para as pessoas que estão ao redor dele, principalmente se ele não tá seguindo os tratamentos corretamente. Eu não sei qual tratamento que ele tá e nem como tá se manifestando, mas uma coisa que a gente vê sobre a manifestação da esquizofrenia paranoide é os delírios, né? Quando você tem delírio, você tende a ver coisas que não estão no lugar. E geralmente os surtos de paranoia é sempre você tá sendo perseguido, você tá sendo atacado, você tem uma fixação muito grande por algo. Então, nesse caso dele, eu acho que essa questão do racismo, coisa do tipo, a visão de que ele é nórdico, que foi a coisa que ele falou, né? Obviamente ele não é nórdico, né? Isso é um delírio. Mas na visão dele, isso é o que ele fixou, entendeu? Então, ele fixou muito nessa pauta especificamente para diminuir as outras pessoas e para falar coisas que muitas vezes são horríveis de se ouvir, entendeu? Então, esse é ele, é isso que ele pensa mesmo e esse é o surto que ele teve. Ele chegou no barzinho não, no mercadinho, né? Ele chegou no mercadinho já surtado, né? Nesse caso especificamente. Me surpreende saber que ele podia dirigir, que ele tava dirigindo, porque, porra, onde já se viu um maluco desse dirigir? Ele poderia pegar o carro dele e utilizar como uma arma, entendeu? De destruição. Ele poderia matar muitas pessoas, então tem que tomar cuidado com isso aí. Mas como eu disse, não sei, eu não tenho acesso aos laudos dele, mas ele chegou surtado e esses são quadros de esquizofrenia paranoide mesmo. O cara, ele tem surtos, ele tem delírios, ele tem paranoias de que alguém tá ofendendo ele, de que alguém tá atacando ele, e a fixação que ele tem foi justamente nessa questão racial. E, obviamente, né, deturpada, provavelmente ele deve ter visto isso em algum lugar, ele deve consumir conteúdos da internet que atiçam mais ainda esse tipo de extremismo. E infelizmente, né, ele não passa. Não sei como é o tratamento, é que é difícil falar sobre essa questão, porque
tipo, o tratamento para esquizofrenia, ele é um tratamento muito evoluído hoje em dia. Então a gente consegue fazer com que as pessoas que têm esquizofrenia possam viver em sociedade até certo ponto. Mas eu não sei qual é o contexto dele para ele ter essas ideias, para ele compartilhar essas ideias e principalmente para ele sair surtando, quebrando carro da vizinha, indo xingar o motoboy, indo no mercadinho, coisa do tipo. Essa pessoa é um perigo gigantesco. E, cara, tipo, como o Pablito falou no vídeo dele, esse negócio que ele tá fazendo, ele pode não ser responsabilizado por exemplo, o cara que tem um surto e tem uma doença dessas, ele muitas vezes não é responsabilizado pelos atos dele. Porém, tem o tutor dele, que é a pessoa que cuida dele, que é responsabilizada nesse caso. Então alguém tem que se responsabilizar pelas merdas que ele tá fazendo, com certeza absoluta. E no caso dele, ele tem que ir pra algum lugar. Ele, tipo, poderia ser preso, obviamente, por causa das coisas que ele já fez, né? Só que a questão é, ele não pode ir pra uma cadeia normal, ele tem que ir pra uma cadeia psiquiátrica. Eu não sei como é esse negócio de cadeia psiquiátrica, mas eu sei que muita gente acaba indo, e o Pablito até falou, né, que no caso dele, ele vai pra essa cadeia, e ao contrário das cadeias normais, ele vai ficar pra sempre numa cadeia, se ele for levado pra uma cadeia, entendeu? De uma cadeia psiquiátrica. Eu não sei como funcionam essas questões, eu nunca tive que lidar com alguém assim, eu nunca tive que lidar com um paciente nesse nível, eu já tive que lidar com um paciente de esquizofrenia, mas não esquizofrenia paranoide assim, nesse estágio avançado, e é complicado essa situação, tipo, o cara realmente, ele precisa de, tipo, tem que ter uma equipe ali pra cuidar desse maluco, entendeu? Não é só a família que vai resolver esse problema não, até porque, como eu disse, ele pode ser um grande perigo pra sociedade, entendeu? Agora, a questão é, tipo, voltando pra aquela questão de gordofobia, né? Eu vi vários vídeos falando sobre esse maluco, vários vídeos das pessoas pegando e imputando nele, né? Tipo, como se ele tivesse plena capacidade das coisas que ele tá dizendo, que não é verdade. Como eu disse, a pessoa que tem esquizofrenia, ela tem delírios, ela simplesmente imagina as coisas e acredita que aquilo tá acontecendo, então ela tem ilusões e ela tem surtos, então o cara já chegou no mercado tendo um surto psicótico onde tinha acontecido alguma coisa e aquelas pessoas estavam atacando ele ou perseguindo ele, e é muito estranho, mano. Uma vez eu lidei com uma pessoa de esquizofrenia e foi uma situação muito assustadora. Foi a primeira pessoa que eu lidei que tinha esse tipo de coisa. Foi na época que eu trabalhava no CAPS. E pra mim foi um negócio assim, tipo, porque eu queria ajudar aquela pessoa e ela tava falando umas coisas pra mim que eu sabia que não faziam sentido, porque ela tava tendo surto, sabe? Mas ela olhou no fundo dos meus olhos e ela falou com tanta veracidade aquilo que tava acontecendo com ela, que, mano, tipo, me doeu o coração. Saber que ela tava sofrendo, que pra ela aquilo era verdade absoluta, mas que eu sabia que tipo, era um surto que ela tava tendo, entendeu? E foi muito difícil pra mim lidar com isso, saca? O CAPS, eu acho que foi um dos trabalhos que eu dropei, porque eu não consegui lidar com esse nível de pessoas, saca? Com pessoas que estão passando por coisas assim. Não porque eu não quero ajudar eles, eu quero muito, e é justamente por isso que eu não consegui tancar. Porque é um sofrimento que a pessoa tem e você sabe que, tipo, não existe. É um sofrimento que tá tudo guardado ali, não tem como você abrir a cabeça dele e tirar, entendeu? Não é que nem, por exemplo, você machucou a mão e tomou um analgésico. Não é que nem você tem um tumor, você arranca ele, não. Isso aqui é a coisa que fica dentro da sua cabeça, que não tem como remover. E é foda, mano. Isso aí é pesado demais, mano. Muito pesado. Mas o ponto desse vídeo aqui, que inclusive eu gostaria de trazer, é que eu vi vários vídeos, né? E esses vídeos eles falam mais sobre a questão do cara ser gordo. Falando que o cara começou a ficar assim depois que baniram ele do iFood, sabe? E aí eu falo pra vocês, tá vendo? É esse tipo de questão que eu quis levantar sobre gordofobia no outro vídeo que eu fiz. Porque a gente pensa que, foda-se, é só o cara gordo ali. Mas você vê um cara passando por uma situação complicada, tipo, esse cara é doente, ele precisa urgentemente ser internado. Ele precisa, porque ele é um perigo. Ele é um perigo para a sociedade, ele é um perigo para ele mesmo. Ele precisa ser internado e as pessoas estão falando do cara ser gordo, como se o pior problema dele é ele ser gordo. Ah, olha só, o cara foi banido do iFood, por isso que ele tá ficando puto. Ah, meu Deus do céu, mano, que porra é essa? O cara é gordo, beleza, foda-se se o cara é gordo, se o cara é magro, tudo bem. Eu entendo que muita gente quer fazer brincadeira com isso e não tem problema fazer brincadeira saudável com isso, mas outra coisa é você dizer que o cara tá fazendo isso tudo porque ele é gordo. Isso, e o pior de tudo é que as pessoas que falaram isso, elas falaram isso de bom grado, sabe? Tipo, eu vi vários canais grandes, inclusive, falando isso, e eu acho que eles falaram de bom grado ao ponto de que eles querem simplesmente, sei lá, falar que essa é a visão que eles têm de um cara gordo, saca? Que o cara perdeu o hambúrguer dele, pronto, ele vai sair xingando todo mundo na rua, entendeu? Que ele vai ter que ir no mercado ali comprar um hamburgão e pronto, no meio do caminho ele tem um ataque racista, saca?
Tipo, o cara tem uma doença pesada, mano. Não é a gordura que fez ele ter essa doença pesada. Todo mundo tá suscetível a ter esquizofrenia paranoide, infelizmente, né? E é uma doença terrível, porque como eu disse, pra você, tipo, você sente aquilo dentro de você e você não tem como tirar. E aí, como que faz pra sarar isso aí? Porque os remédios, a única coisa que a maior parte das vezes eles só dopam você, entendeu? Antigamente você tinha tratamento de eletrochoque pra isso, que eu acho que nem existe mais. Talvez existem casos muito, muito, muito específicos que era basicamente pra você desativar partes do cérebro pra você ver se, tipo, anestesiava aquela pessoa virava um zumbi e ela não ficava tendo surtos. Você acredita que é assim que funciona o eletrochoque, meu amigo? Eu tô pensando muito por cima aqui, tem uma explicação muito mais profunda, mas de qualquer maneira a ideia principal é essa. A pessoa tinha convulsões e nisso ela perdia parte da memória e aí ela acabava ficando anestesiada por um tempo e aí ela começava a voltar a ter os surtos e ela tomava mais um choque, voltava a ficar anestesiada e ficava por assim mesmo, entendeu? Já lobotomia também, cara, mano, arrancar pedaço do cérebro da pessoa, tipo, é uns bagulho muito sinistro, mano, que esse cara passa, entendeu? E aí eu vejo a galera falando, não, porque o cara é gordo, porra, gordão ali, olha só, mais um gordão fazendo gordinho. Tipo, eu acho engraçado, por exemplo, a forma que a Yasmin colocou, porque os gordos, eles são muito gente boa e tal, né? A gente só quer ficar comendo nosso hamburguinho e coisa do tipo, e é isso aí, mano. Tipo, acho que a maior parte dos gordos é muito de boa. É muito difícil você encontrar, pelo menos eu nunca encontrei um gordo que fosse cuzão, porque eu acho que a gente sofre tanto, tipo, essas questões de preconceito, de pessoas pisando em cima da gente o tempo inteiro, de tudo que acontece errado é culpa da gente, ou sei lá, a gente é sujo, a gente é feio, a gente é errado, a gente é doente. São tantas pessoas falando isso pra gente o tempo inteiro que eu acho que a gente acaba ficando, saca? Como posso dizer, amaciado. Acho que essa seria a explicação boa, sabe? Porque, tipo, é tanta porrada que você leva na sua vida e, tipo, de graça, saca? Que você acaba ficando desse jeito mesmo e aceitando essas coisas. E agora, mais uma vez, as pessoas estão se utilizando de uma situação idiota, imbecil que aconteceu para pegar e desmerecer novamente as pessoas que têm mais peso, né? E eu não tô aqui para pegar e ficar militando também, porque eu não gosto de militagem, mas eu acho que isso me deixa um pouco frustrado, até porque eu fiz um vídeo recentemente explicando como eu me sinto em relação a isso e ver criadores grandes com mais de 1 milhão de inscritos falando coisas assim me deixa muito triste, porque é aquilo, tipo, o último problema que esse cara tem é ser gordo, entendeu? Ter sido banido do iFood, com certeza. Ele tem problemas muito mais sérios tipo, o que ele fez, com certeza, não é aquela questão de, beleza então, né? Tipo, o cara fez merda ali, foi racista, mas ele é gordo, sabe? Não, tipo, vamos pegar essa questão do racismo, vamos punir ele legalmente, que a gente tem leis pra isso, e vamos colocar esse cara logo numa situação onde ele fique sob observação, onde ele receba apoio, não só pra ele ter uma vida melhor pra ele, mas também para as pessoas que estão ao redor dele, porque eu imagino que pra família lidar com isso não deve ser fácil. Imagina só você ter um cara que tem esse distúrbio em casa e você não tem conhecimento suficiente pra lidar com, sabe? Então eu acho que tem que resolver esse problema aí. Bom, de qualquer maneira, essa é a minha visão sobre esse caso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu me exaltei, de fato, então eu peço perdão por ter me exaltado. E eu tô falando aqui pra vocês como eu, sabe? Não tô aqui pra fazer vídeo de psicólogo, eu poderia até fazer uma análise mais profunda ainda do transtorno que ele tem, mas eu tô falando sobre como eu me sinto em relação a isso tudo, saca? Essa é a minha opinião em relação a essa situação. Então, eu espero que o melhor final possível aconteça, né? Que a justiça resolva esse problema para que ele não se torne um problema futuro para outras pessoas ou que ele volte a aparecer, até porque imagino que muita gente queira pegar ele na rua e dar uns pipocos nele, eu não tenho dúvidas disso, e eu espero que ele consiga encontrar, né, paz e iluminação em algum momento da vida dele, né? E vamos parar de ficar aí culpando os gordinhos por porcaria, tá? Não vamos falar que iFood foi banido e que ele foi banido do iFood e saiu sendo racista, não. Isso não acontece. Beleza, clã? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um abraço e até depois.